Oi, Luísa. A gente vai aguardar um pouquinho, ver se o pessoal chega. Lívia acabou de entrar, tudo bom, Lívia? Eu já tô aqui esperando um pouquinho para o pessoal ir chegando, e aí a gente começa a conversar com a Luísa, que já tá aqui, daqui a pouco eu vou chamar. Vamos lá. Vou chamar a Luísa. Luísa, acabei de mandar a solicitação. Ah, joia! Olá! Tá me ouvindo? Eu tô, e você? Tô te ouvindo super bem. Coisa boa te ver aqui. Muito bom, muito bom. Feliz de estar aqui com você comemorando. Exato, comemorando um ano de Books for the Heart. O Igor acabou de entrar, Oi, tudo bom? Igor! Um ano desse projeto. A gente começou há um ano atrás com a leitura do livro do livro Um Coração Sem Medo, A Fearless Heart. E a ideia inicial era ser só mesmo um círculo de leituras. A gente ia ler junto, ia conversar junto e pronto. E aí daí vieram muitas, né? A empolgação cresceu e hoje é o que é, né? São vários cursos diferentes e um aprendizado de inglês mesmo junto com o Dharma. Não, E, gente, foi muito bom. Eu tô adorando o que eu tô fazendo aqui. Tô adorando participar do Roda da Vida, do livro do Alan Wallace também. É incrível. maravilha. Eu vou apresentar a Luísa primeiro e saber como foi que a Luísa chegou até aqui, né? A Luísa é minha aluna, pessoal. Há alguns meses, nós estamos trabalhando juntas em dois cursos. A Luísa faz o curso do Alan Wallace, básico 2, e faz particular, em aula particular, o curso de escuta. E tem algumas alunas que quando a gente começa a conversar com elas, eu digo assim, nossa, eu vou aprender coisa com essa pessoa. E a Luísa e a Corina, que é também a nossa live de amanhã, são duas dessas pessoas que a gente começa a conversar na aula e digo, tem muita coisa para compartilhar, né, a Luísa? E aí, por isso, eu chamei para a gente ter essa conversa sobre alimentação, né, sobre afetos e sobre a relação com a alimentação e como é que o mindfulness e a atenção plena tem um papel nisso aí. Então, Luiz, eu queria te perguntar, antes de mais nada, assim, fala um pouquinho da tua trajetória, como foi que tu chegou até o mindfulness, como é que é a tua relação com a tradição, enfim, conta um pouquinho da trajetória. Bom, eu entrei para o Mindfulness através do Mindful Eating. A minha primeira formação é como nutricionista e eu sempre fiquei querendo ver algo diferente acontecer na nutrição e a minha faculdade eu sentia que faltava uma pecinha. Quando eu encontrei sobre o Mindful Eating, comecei a ler e praticar, aquilo ali fez um casamento assim comigo muito poderoso, assim. Foi uma coisa que eu percebi assim, é isso que eu estava buscando. E aí foi muito interessante que através do Mindful Eating eu fui conhecer o Mindfulness e me aprofundar mais nas práticas.
Eu já meditava antes pelo yoga, então na aula de yoga aprendi a meditar, eu meditava já fazia um tempo, então foi muito natural nesse sentido, de ir fazendo essa conexão do Mindful Eating e do Mindfulness. Então é uma coisa que eu tenho feito já agora 6, 7 anos já. Nossa, vai passando o tempo, a gente tem que ir somando. Mas tem... Maravilha! É muito bom, mas foi por isso, e eu sempre tive esse interesse da psicologia, e o Mindfulness e o Mindful Eating fazem esse casamento muito bem, da parte da nutrição com a psicologia, né? Eu acho que foi vamos dizer, sabe, as pecinhas do quebra-cabeça vão se juntando, assim, então tá sendo muito interessante. Legal. E aí, assim, muitos dos meus seguidores, eles são praticantes budistas, eles estão dentro do contexto budista. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco, começasse a entender um pouco como é que essa coisa de entrar na meditação, no contexto laico, fora da tradição, qual é a diferença, né, do mindfulness laico para a meditação da tradição, na tradição budista. Como é que seria, assim, a tua visão disso? O laico foi só para tirar a parte religiosa do que a gente, vamos dizer assim, os ensinamentos religiosos para eles não impedirem da pessoa praticar. Eu vou reduzir a meditação, mas praticar essa atenção plena, não só na hora que você está sentada meditando, mas essa atenção plena, essa consciência plena no dia a dia, na vida. E isso começou com o Jon Kabat-Zinn no final da década de 70. Então, eu acho que ele estava num retiro budista, né, da tradição, e ele teve um insight muito forte de trazer aquele ensinamento que para ele era muito forte. Ele era instrutor de yoga, ele fazia muitos retiros de silêncio. Como trazer aquilo dentro de um contexto laico para dentro da universidade, para dentro do hospital, para conseguir falar com esse público de ciências, né, cientista, médico e tal. Ele falou, se eu levar via religião, budismo, eles não vão dar o mérito que eles não vão dar essa credibilidade. Então, por isso que ele criou um programa de redução de estresse baseado em mindfulness, tirando essa parte da religião. Mas todos os grandes professores de mindfulness estudam o budismo, estudam o Buda Dharma, para daí ter esse embasamento para ensinar. Mas daí você pode ensinar qualquer religião, pode praticar o mindfulness, né? Você não precisa se converter ao budismo para poder praticar o mindfulness. E isso espalhou demais, assim, teve uma grande repercussão. Então, já faz um tempão nos Estados Unidos, desde o final da década de 70. Então, há muito tempo já. E aqui está tendo uma grande expansão também, tanto do movimento budista mesmo, quanto do mindfulness. Verdade. E assim, eu vejo um movimento de pessoas procurando saúde mental, procurando trabalhar alguma questão com o mindfulness, e de repente descobrindo, que foi o meu caso, inclusive, eu estou vendo outras pessoas fazendo o mesmo caminho, descobrindo que aquilo tem uma raiz, que essa raiz vai mais fundo, é mais ampla, não é só ciência, né? Porque o mindfulness ele é muito baseado também em ciência, ele não é só tirado da tradição, mas ele é baseado em ciência. E aí tem muita gente que está indo enveredando por isso, pelo budismo. Sim. Isso, de alguma forma, na tua experiência também acontece? Sim, como é que está sendo? Eu acredito que muitos dos meus amigos, colegas, e até o meu professor que eu me formei, que é um lama que chama Lama Jangchub, ele incentiva a gente, quando virem instrutor de mindfulness, a estudar o Buda Dharma, né? Então, a estudar essa filosofia budista. Porque ela é a base. Então, é importante que a gente saiba de onde saiu, para você não ficar com esse conhecimento tão raso, sabe? Porque eu acho que a gente, fazendo a formação como instrutor de mindfulness, se aprende muito,
Mas é muito legal saber de onde saiu. E cada vez se aprofundar e conseguir realmente entender mesmo essas raízes, sabe? Por que que o Buda ensinou tudo isso, né? Da onde saiu todo esse ensinamento? Qual que foi o percurso que ele teve, né? Então é muito, muito rico você estudar isso e contribui demais para a sua prática, tanto pessoal, né, de você se aprofundar, como na hora que você está ensinando os alunos, porque daí você entende o que é esse sofrimento, o que é essa libertação do sofrimento, daí você consegue compreender isso de uma maneira mais ampla. Então, eu acho super válido. Mas o ponto que eu acho que foi muito bom é, por ter sido feito muitos estudos, porque era laico, tinha como mensurar, ganhou uma visibilidade muito boa, né? Então, e agora na pandemia, eu acho que maior ainda, que aí as coisas perderam as barreiras, né? Você consegue fazer curso com os professores que você tinha que ir presencialmente antes. Então, expandiu demais. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Então, vamos entrar no Mindful Eating. Então, Mindfulness, ou seja, esse Mindfulness laico, essa prática da atenção plena, que hoje em dia não se faz mais sozinha, né? Você tem um pouco de autocompaixão, de trabalho com emoções, a gente não faz... Os programas de Mindfulness hoje em dia que eu vejo, eles estão ampliando, mas é um Mindfulness para alimentação. Como é que isso funciona, assim, na prática? Qual a diferença entre os programas e tudo? A diferença principal é que eu falo mindfulness através da comida, vamos dizer assim. Então, a gente treina a atenção plena, mas o foco principal do tema é comida. Então, num programa de mindfulness, a gente trabalha muito a redução da ansiedade, do estresse, de às vezes a pessoa chega com uma dor crônica, alguma questão para ela muito que traz uma aflição. Na do Mindful Eating, a questão é sobre a comida. Então, ou é a relação do peso da pessoa com ela mesma, aceitação corporal, ou a relação de como eu lido com a comida, que eu não consigo me controlar, ou de não sentir prazer em comer, não ter uma relação saudável com a comida. Enfim, vem por... Ou tipo, cansei de dieta, não aguento mais, quero pensar em outra coisa. Então, as pessoas vêm com alguma questão, peguei algumas, sobre comida. E aí a gente vai trabalhar em cima desse ponto e o programa vai aprofundando, vamos dizer assim, para você começar com uma parte mais assim, de entender essa relação inicial, perceber sensação física, tudo, para depois você ir para a parte mais emocional e conseguir aprofundar um pouquinho mais na relação emocional com a comida. Sim, a relação emocional com a comida. Fala um pouquinho disso. A gente... Aí eu tô falando agora por mim, né? E a gente... É um hábito, é uma coisa que a gente faz todos os dias, que muitas vezes a gente não presta muito bem atenção, tá comendo distraído, tá comendo com o celular na mesa, tá comendo em frente a uma TV... E perpassa, que relação emocional é essa que a gente deixa de olhar todos os dias? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, esse é um universo gigante. Então, vou, por exemplo, pegar isso que você trouxe desse comer distraído. Isso é muito comum. A gente faz qualquer coisa comendo, né? Às vezes na frente do computador, na frente do celular, dirigindo... Ou mesmo, tipo, conversando, mas não no sentido de você estar na mesa conversando, tipo, pega uma coisa na casa, sai andando, vai falando com as pessoas, enfim, né? Tem essa distração externa. E aí você não tá dando atenção nenhuma para o que você está comendo. Às vezes você nem presta atenção no gosto, você simplesmente, sei lá, pegou uma castanha, uma fruta, um bolinho e saiu comendo, só para encher a barriga, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? O corpo, muitas vezes, não processa você comeu aquele alimento. Tipo, talvez a fome física, vamos dizer assim, o estômago tá bom, foi preenchido. Mas a relação com a comida, que é uma relação que é muito interessante, como elas
um nutre o outro, né? A comida nutre o nosso corpo, mas nutre também essa parte de conexão. Ela não vai ter tido. E aí, a boca, principalmente, se é alguma coisa que você gosta de comer, sei lá, às vezes a gente come assim coisas que a gente gosta, tipo sorvete, chocolate, né? Você come distraído tudo, não é qualquer coisa. E aí você não saboreou. E aí a boca quer mais. Então, às vezes, a gente fica repetindo. Ou é super comum, tipo, você acaba e você fala, nossa, acabou, nem vi que tinha comi quase tudo, sabe assim, ou comi tudo. Tipo, acabou o pacote. Acabou o pacote, exato. Então, é muito louco isso. Que é diferente, Flor, de a gente descontar. A gente tá com uma emoção latente, por exemplo, a ansiedade é uma das mais comuns, e a gente vai descontar na comida para dar uma relaxada. Então, vamos dizer, tem esse comer distraído, que tem muita fonte emocional, a gente não quer parar para nada e não quer sossegar, não quer pausar para comer. E tem essa questão de como a emoção mesmo te leva a descarregar na comida, como se a comida fosse uma salvação, assim. Então, a gente trabalha muito esses pontos. E esses dois pontos que a gente acabou de falar. Né? A gente às vezes tem umas falas que eu já escutei, né? Poxa, não, mas eu mereço, eu passei por tanta coisa, eu mereço comer isso agora. Total, e aí, trabalhei muito hoje, mereço um chocolate, clássica. Mereço um chocolate, exato. E aí você tocou num ponto que foi o que a gente uma vez comentou na sala de aula, e eu disse assim, meu Deus, eu tenho que parar agora, porque senão é a Luísa que vai dar aula para mim. E aí, que eu achei fantástico, né? As diferentes fomes. Você disse assim, não, você comeu, o estômago tá cheio, mas a boca quer mais. Então aí já são duas fomes diferentes. Que diferentes fomes são essas, né, do nosso corpo? Sim, a gente tem as fomes dos sentidos, e isso a gente vê muito claro com as crianças, mas a gente consegue super explorar elas. Então, tem a fome visual, que a gente está olhando as comidas, tem a fome do cheiro, de você entra na casa de alguém, você sente aquele cheiro de comida, às vezes abre o apetite, ou tá chegando a hora do almoço, se não é você que está preparando, você sente aquele cheiro, você já fica logo animado. A do ouvido é uma fome muito interessante, porque é uma fome que, quando a gente está conversando sobre comida, vamos dizer que a gente começa a trocar receita, às vezes a gente já começa, nossa, salivar, enfim, ou você está assistindo TV, eles usam a fome do olho e a fome do ouvido, eles contam a receita inteira para a gente se atrair pelo que eles estão falando. E também barulhos durante a refeição, isso é tudo fome do ouvido. Aí, fome do tato, essa é muito de criança, de pegar as coisas com a mão, comer, explorar. Eu tenho 2 filhos pequenos, assim, o meu pequeno de 2 anos, ele come com as mãos, sabe? Então, ele quer explorar a comida mesmo. E aí tem a fome da boca. Então, tem os 4 sentidos e a fome da boca. A fome da boca é um dos sentidos, mas não é o único. Então, isso que é legal de a gente explorar. Aí tem as fomes físicas, que é a fome do corpo e a fome do estômago. Então, quando o nosso corpo está pedindo comida, por exemplo, você ficou um tempão sem comer, o corpo dá sinais de fraqueza. Começa a dar dor de cabeça, tontura, isso aí é o corpo querendo comida. E tem o próprio estômago. Então, de a gente se aproximar dessa fome física mesmo, o que seu corpo está sentindo. E aí a gente vai para a fome da mente e do coração. A da mente é essa fome dos pensamentos. Então, é as fomes das crenças, são as fomes das regras da dieta, de posso, não posso, é saudável, não é saudável, comi muito, comi pouco. Tipo, é isso que a gente fica pensando o tempo inteiro. Muitas vezes vira tanto uma neura, né? Assim, que essa mente que pensa tanto em comida, que a gente realmente passa o dia pensando em o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Eu tô passando um pouquinho por isso, assim. Total. É difícil. Total. A gente tem que perceber, porque muitas vezes são pensamentos repetitivos e crenças, que às vezes elas não são reais. E se a gente começar a explorar, às vezes desde coisas simples, vou te dar um exemplo meu. Eu não gostava de textura tipo de nhoque, pudim, muito melequento, assim, purê e tal.
E aí eu comecei a explorar isso, porque eu gosto do crocante. Mas quando eu comecei a me abrir para explorar o que eu não gostava de um prato só com essa textura. Mas se eu tiver misturada os diferentes texturas, isso me agradava. Então é muito legal, porque daí você começa a se abrir e a perceber, opa, então se eu tô comendo uma coisa muito molinha, eu preciso pôr um crocante. E aí isso vai te dando. E aí você não fica assim, ah, tem nhoque hoje, ai não gosto. Tipo, você já rejeita, você nem tenta comer, sabe? Então é isso, é a gente começar a se abrir para explorar. A abobrinha não tem só de um jeito, né? Então é a gente começar a explorar os vários jeitos. Isso para desde explorar as várias comidas, mas também com a emoção, ah, tô ansioso, eu preciso comer. Não, o que a gente pode fazer se a gente está ansioso sem ser com comida? A gente consegue explorar outras maneiras de lidar. E aí você tem que estar atento aos pensamentos. Deixa eu te perguntar. Essa tô ansioso, preciso comer, tô com... Isso seria a do coração? Porque eu lembro que na aula a do coração, que eu achei fantástico. A do coração são as emoções. Então, a do coração, tô ansioso, preciso comer. Pode ter... É que nenhuma delas é tão sozinha, né? Às vezes a mente vem junto. Mas, assim, é a emoção da ansiedade querendo comer, mas com certeza tem pensamentos juntos. Mas a emoção também está ligada ao afetivo. Então, lembranças... memória, então sabe assim, nossa, a avó preparou tal prato, você tipo, aí tem aquele apego pelo aquele prato, então você vai querer comer mesmo sem estar com fome. Então tem muito essa questão assim afetiva envolvida na do coração também. Mas sim, é emoção, é emoção. E o importante é a gente reconhecer. Tem uma frase que a minha professora, que chama Jan Chosen Bays, fala, que é: emoção assumida não vira comida. Quando a gente realmente assume a emoção, de tipo, tô ansioso, tipo, e olha para sua ansiedade, a gente pode escolher comer, não tá errado comer, mas você já entra na relação com a comida de um outro lugar, você sabe que você tá ansioso, e aí você pode dar um passinho para trás para cuidar dessa relação quando você tá ansioso. Então, por exemplo, vou repousar o talher, vou fazer algumas respirações, vou realmente checar se meu corpo quer aquela comida naquela hora ou se eu tô indo só por um impulso. Então, daí você começa, porque daí você assumiu, tipo, eu estou com essa sensação agora. E aí fica mais fácil de você lidar. São as habilidades da atenção plena, isso que você está falando, né? Dar o passo atrás, sentir o corpo... E aí, justamente, a prática de atenção plena para olhar para essas fomes, não é isso? Exatamente. Porque o mindfulness é a base do mindful eating. Teoricamente, não tem diferença. O mindful eating é o mindfulness aplicado para comida. É isso. Só mudou o nomezinho, mindfulness e mindful eating. Mas são essas habilidades essenciais do mindfulness. Exatamente. Então, Luísa, caso prático agora, certo? Vamos lá. Muitas pessoas, eu acho que gostariam de regular a sua relação com a alimentação sem precisar passar por dietas, médicos, coisas muito restritivas. Às vezes a gente não tem muita confiança. Eu estou falando de mim aqui, eu tenho a impressão que eu não estou só. E aí, o meu approach, né, a minha abordagem sempre foi, a gente escuta, a gente lê tantas coisas sobre alimentação saudável, eu vou fazer a minha alimentação saudável com tudo que eu sei. Só que isso, eu tenho dificuldade. Eu, como metade da humanidade, sou viciada em carboidrato. Carboidrato vicia, é uma cocaínazinha. Então, eu até seguro algum tempo o carboidrato. Mas depois se alguém está comendo uma pizza na minha frente, é muito difícil, é sofrido. Eu preciso de muita energia para me conter. Como é que o Mindful Eating pode ajudar nesse tipo de caso, nesse tipo de questão? Para que não seja sofrido, para que a gente vá com mais autocompaixão, talvez. Isso.
Então vamos pegar o caso da pizza, para a gente pensar nisso. Não está errado comer a pizza. E o Mindful Eating não vai falar não pode comer pizza. Mas ele vai falar, Flor, conecta com o seu corpo. Você quer comer a pizza ou só porque a pizza está na sua frente? E aí você vai falar, não, tô com vontade de comer pizza, mas eu não tô com tanta fome. Então ele vai falar, então aí é esse diálogo interno. Legal, Flor, tem 4 sabores aqui. Vamos dizer que tem mais gente, tem 4 sabores de pizza. Qual você vai escolher? Então daí você começa a refinar um pouco. E não vai num piloto automático de tem pizza, vou sentar como... eu sempre como 3 pedaços, aí você termina o 3º pedaço e fala, nossa... Aí às vezes naquele dia você fala... Que tem 4 sabores e claro que vou comer 4 pedaços. Tem 4 sabores. Exatamente. E aí, por exemplo, se você realmente quer experimentar, às vezes isso acontece, né? Eu queria provar esse e esse, mas eu nem tô com tanta fome, um pedacinho mesmo... Corta na metade e prova, entendeu? Então você vai saciar a boca, porque às vezes a boca está excitada pelo sabor, vai contemplar o seu estômago de não comer muito e vai respeitar o corpo como um todo de você ir fazendo essa pendulação. Putz, passei do ponto. Legal, reconhece. Porque a gente tem que reconhecer quando a gente passa do ponto. Como que eu senti quando eu passei do ponto? Tô estufado, tive que abrir a calça... Tô arrotando, estou com sensação, o estômago tá inchado. É legal a gente reconhecer, porque daí na próxima vez você consegue falar, opa, eu não quero ficar daquele jeito. Então, peraí, deixa eu comer um pouco a menos. Terminei o primeiro pedaço, checa como é que tá o corpo. O corpo que dá os nossos sinais. Então, a gente é um diálogo interno muito grande. Então, por isso que é treinar essa habilidade de atenção plena, de ter essa consciência, de ir fazendo isso aí, Claudinha, essa consciência mesmo, de como que eu tô aqui, como que eu tô sentindo, tá? E agora com a relação. Vai ter dia que vai passar, igual a gente tá chegando perto de festas. Pode ser que a gente passe, mas aos poucos a gente vai ficando mais ligado nisso. E aí vai ficando menos sofrível falar, não, Flor, hoje já tá bom, você comeu os 2 pedaços e se você for pro 3º, você vai ter aquela sensação que você não quer ter. Aí você bota a culpa no carboidrato, mas não é o carboidrato. É a gente ir nesse sentido... Porque não é o carboidrato o vilão da história. É muito mais a nossa relação com a comida, sabe? De a gente acabar, puta, adoro pizza, 4 sabores, vamos 4 pedaços, certeza. E aí com 2 você tava bem. E às vezes você pegar meio de cada, você dá 2 pedaços. Sabe? Tu disseste agora, Luiz, uma coisa que eu às vezes faço... Que talvez seja interessante fazer, inclusive, com mais consciência ainda, que é quando eu estou me sentindo mal, eu não desviar a atenção, porque eu comi demais, eu não desviar a atenção, não ir tentar solucionar ou ficar me culpando, enfim, mas respirar fundo e sentir o mal-estar. Tentar sentir, meio que gravar na memória... porque a minha intenção em geral é essa. Deixa o meu cérebro absorver isso aqui, entender e manter isso na memória para que da próxima vez que o impulso surgir, que mais facilmente eu consiga recuperar essa lembrança e isso me ajude a conter o impulso. Isso seria uma estratégia? Isso. É a gente aprender a ficar com o desconfortável, porque isso é uma das práticas do mindfulness. Hoje, a nossa sociedade não quer, a gente não quer o desconforto, a gente só quer o prazer. Só que calma, pra gente ter prazer com a comida, a gente precisa estar muito em contato com o que cai bem pro meu corpo. Então, por exemplo, se eu sei que, eu vou dar um exemplo. Eu amo batata doce. Na gravidez do Lucas, eu tinha piração pela batata doce. Mas ela não me caía bem. Eu tinha muitos gases. E aí eu comecei a sacar. Eu falei, putz, toda vez que eu como batata doce, dá gases. E aí eu ficava com aquele rebuliço aqui. Era um gás fora do normal, né, assim, no que eu percebia. E aí foi super interessante. Quando eu saquei isso,
Eu falei, pronto. Então, eu vou reduzir a quantidade, eu vou ver qual é a combinação que eu tô fazendo, daí eu conseguia comer a batata doce e não sentir aquele mal-estar. Então, é a gente perceber, porque isso pode acontecer com qualquer tipo de comida, sabe? Então, e aí, hoje em dia que eu não tô grávida, a batata doce não me cai mais desse jeito. Então, é muito interessante. Foi no meu estado naquele momento, assim. Mas é a gente começar a perceber e ficar ligado. Porque às vezes a gente nem percebe, por exemplo, toma café e o café faz mal, ou come algum tipo de alimento que às vezes é comum no nosso dia a dia e aquele alimento não nos cai bem. O E a leite, gente às vezes... o queijo. As pessoas têm muita dificuldade em deixar a lactose, né? E fica tomando remédio para aguentar, porque quer, a boca, né, tem essa fome. Exato, a boca tem essa fome, ela quer aquele sabor. Mas, graças a Deus, tem essas intolerâncias, mas também tem várias soluções legais que tem para, tipo, você dar esse sabor, mas você não precisar, você não ficar dependendo de remédio, né? Porque senão você tá deixando o seu corpo, você não tá cuidando bem dessa fome, a fome do corpo. É uma delas que tá faltando. O corpo também é vulnerável, porque você está ingerindo coisas que, na verdade, você sabe que vão te fazer mal. Do mesmo jeito o refrigerante, a batata frita, as coisas que a gente tem uma fome da boca ali, mas que depois vem um mal-estar, né? Exato. Muitas vezes. Pelo menos a mente sabe que aquilo não vai fazer bem. Tem então, deixa eu só colocar mais um ponto. Que não tem comida proibida no Mindful Eating, mas tem uma quantidade que faz bem para você. Esse é o ponto, a gente regular na quantidade. E aí, o que é um outro ponto que a gente tem que ficar sempre atento é gatilhos que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente sabe que a gente está com gatilho emocional, se você der essa brecha, aí a quantidade se perde. Daí você fala, não, eu não posso comer nada. Mas é porque muitas vezes tem um gatilho emocional que daí a gente descarrega na comida. Então, é muito legal perceber isso. Não tem comida proibida, mas tem uma quantidade que é o suficiente para o meu corpo cair bem. E eu sempre ficar atento aos meus gatilhos, que eles podem surgir, e a gente tem que estar atento a eles. Legal, muito legal, muito legal. Para a gente começar a finalizar, eu queria que tu procurasse dar dicas, uma ou duas, pensando assim, que muitas pessoas que estão aqui no canal ou que estão nos nossos cursos já praticam meditação. Então já tem pelo menos uma instrução inicial de relaxar, de voltar, de prestar atenção nos 5 sentidos e na respiração e ter um pouquinho mais de consciência no corpo. Então, pensando que as pessoas já têm essa instrução inicial, como é que, se alguém estiver aqui assistindo a gente, não, eu quero prestar atenção nos meus afetos, nos meus gatilhos, na minha relação com a alimentação, que exercício eu posso fazer para começar a aumentar essa consciência? Sim. Explorar os 5 sentidos com a comida talvez seja uma das coisas muito bacanas, assim. Realmente, vai comer qualquer coisa que você for comer, um pão, uma maçã, enfim, qualquer comida, vai tomar seu café da manhã ou você vai jantar agora, explora os 5 sentidos. Como que é olhar para a comida, ver as cores, as texturas, as formas, como que você compõe o seu prato, sente os cheiros, os aromas da comida, ouve quando você está mastigando, quais são as texturas, tarará, percebe que textura que você gosta, que textura que você não gosta, como que a língua se relaciona com a comida e desfruta dos sabores, assim. E mão, né? Se for comida para comer com mão, ou explora comer com mão comida mesmo, sabe? Explorar os 5 sentidos, Flor, eu acho que assim, abre um leque gigante pra gente se relacionar com a comida de uma outra maneira. E uma segunda dica que eu daria é: presta atenção nos sinais do corpo. Vai ficando atento. Muitas vezes no início parece que não tem sinal nenhum. Mas conforme a gente vai treinando,
esses sinais, eles vão conversando com a gente. Então, percebe o estômago. Como que eu estou sentindo o estômago? Antes, durante e depois da refeição, sabe? Às vezes faz uma pausa durante a refeição. Eu preciso terminar de comer essa comida que eu coloquei ou eu já estou ficando preenchido e vou parar de comer antes? Porque às vezes a gente dimensiona uma quantidade, chega na metade da refeição, a gente está já preenchido. Então, já estou satisfeito. Posso acabar Ou antes. seja, de qualquer forma, um movimento lento é importante, né? Porque senão, sem uma certa lentidão, a gente não consegue olhar. Sim, reduzir, desacelerar ajuda demais. Isso não quer dizer que Mindful Eating tem que comer devagar. Mas, assim, com certeza reduzir o passo ajuda a gente a desacelerar. E para isso, soltar o talher é maravilhoso. Dá uma garfada, solta o talher. Ou você está comendo uma coisa com a mão, solta da mão, põe no pratinho. Aí vai. Legal. Isso ajuda a gente a desacelerar. Porque aí você não fica. Eu fiz isso, que foi a dica que você me deu na aula, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu tô só, eu consigo, né? Mas se eu estiver na mesa com outras pessoas, me dá uma impaciência. Então, tem uma recomendação, não é melhor ter... O que eu estou tentando fazer é realmente curtir um pouco, porque eu gosto muito do ambiente social, digamos assim, ao redor da comida, né? As pessoas sentadas ao redor da mesa, conversando e tudo mais. E aí eu estou tentando curtir um pouco mais, comer sozinha. Isso é um movimento que já está acontecendo. Isso seria algo interessante? Sim, Flor, eu acho que assim, muitas coisas é muito mais fácil a gente treinar sozinho. Então, se a gente tem essa oportunidade de, por exemplo, às vezes fazer uma das refeições do dia sozinho, explora, até para você ganhar essa força, vamos dizer, esse tônus, sabe? Então, tá lá fazendo ginástica, né? Tipo, ganha esse tônus de soltar os talheres, tal, você tá mais tranquila, você tá sozinho, você não tem a distração do social, né? Então você consegue ir explorando isso. Para quando você entrar na distração do social, que é uma delícia, tem a confraternização, esses músculos já estão mais treinados, então eles vão se ativar mais fácil. Então nota a impaciência. Por que vem a impaciência? Porque tá todo mundo frenético, muitas vezes, comendo. Ninguém solta o talher. Daí você fala, porra, eu vou ficar aqui soltando, né? Então percebe esse movimento, da onde vem, sabe? E vai notando. E que, por exemplo, você está contando a história, larga a comida, conta a história, para. Aí agora a sua irmã, seu irmão, o marido vai contar. Aí você vai lá e vai comendo. Daí você sabe que você está com a atenção dividida naquela refeição. E tá tudo bem, né? A gente não vai fazer refeição de retiro todo dia, né? Mas daí a gente vai treinando, sabe? Então é muito legal, que legal que você percebeu isso, porque é muito comum surgir impaciência, muito comum. Então nota, por que eu tô impaciente? Porque eu quero acabar logo, mas eu tô com prazer ou não de comer isso. Então a gente vai notando mesmo, sabe? E fazendo essas perguntas, né? Se perguntando, meditação de insight aí também, né? Sim. Perguntar o próprio corpo. Muito legal, Luísa. Muito. Eu imagino que isso deve ser também um prato cheio para quem quer trabalhar com as suas emoções, não é? Assim, agora, não necessariamente só para regular a alimentação, mas para entender também algo sobre as próprias emoções. Total, como a gente lida com a comida, como a gente lida com muitas coisas da nossa vida, né? Um reflexo. Então, não necessariamente você precisa ter um problema sério com a comida. Não, é só de você olhar através da comida, ter esse olhar, ela já vai te dando vários insights, nossa, deixa eu olhar mais para isso, né? Essa impaciência, com certeza, não surge só nisso, né? Ela vai surgir em outros momentos da nossa vida. Então, é muito legal a gente perceber isso, né? Esse descontar na comida vai acontecer em outras áreas da nossa vida. Então, é muito legal a gente olhar para isso com esse outro ponto de vista.
Olhar para a impaciência, olha aí, já me deu uma tarefa de Muito bom, maravilha, muito bom. maravilha. Olha, Luísa, foi um prazer enorme conversar contigo. Ah, eu, se você E deixar, eu fico horas, você sabe. não, mas a gente vai encerrando. E claro que nas próximas oportunidades a gente pode repetir a dose, quem sabe mais na frente. Com E boa certeza. noite ao pessoal que passou por aqui. Muito, muito obrigada pela presença. Eu também agradeço o convite da Flor, agradeço a todos que participaram. Eu adoro espalhar mais dessa sementinha do Mindful Eating, então é um grande prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho. Boa noite para todo mundo. E a live vai ficar gravada. Nos próximos dias a gente vai lançar também uns trechinhos. E até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau, tchau, Flor, obrigada.